ministério de pastor. Glória a Deus. E como nós vemos nesta lição, que o ministério de pastor, ele sempre foi uma tarefa árdua. Ou seja, nunca foi fácil ser pastor. Em toda a época, em todo o tempo, lá nos antepassados, sempre foi difícil ser pastor. Nós vemos que o povo de Israel, os israelitas, eles enfrentavam uma dificuldade muito grande para pastorear também. Apesar de que nós podemos ver, por meio da palavra de Deus, nesta lição nós vamos ver que no período do povo de Israel, os israelitas, eles tinham a missão de pastor. Era mais como uma profissão. Não era bem como hoje, no tempo em que vivemos. Ainda eu sei que nós sabemos que tem alguns que vê a tarefa de um pastor não como um dom, mas às vezes como uma profissão. Porém, não é que o Supremo Pastor Jesus nos ensinou. O Supremo Pastor, ou o bom pastor, como ele disse aqui em João no capítulo 10, ele disse que é o bom pastor. Nós vamos ver aqui no textual, João capítulo 10, versículo 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor. E quando ele diz eu sou o bom pastor, é porque tem alguns que não são bons. Existem pastores que não são bons, mas ele disse: eu sou o bom pastor. E ele ensina para nós, ele deixa aqui um legado para nós, e que nós possamos tomar como exemplo o exemplo de Jesus, que foi o bom pastor. E esse bom pastor, a Bíblia diz que ele deu a sua própria vida por amor das ovelhas, da igreja dele. Ele deu a sua própria vida. E isso aí, amados, é o amor. Como nós vemos lá no versículo central da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus, ele amou a igreja, o mundo, como eles eram, como são. Deus ama cada pessoa da forma que ele é. E ele entregou Jesus Cristo, seu Filho, em resgate das nossas almas, das nossas vidas, e nos deu aí um grande exemplo de pastor. Glória a Deus. Eu não vou aqui usar o microfone, eu costumo ministrar mais sem o microfone, parece que eu me sinto mais à vontade sem o microfone. Mas eu acredito que vai dar para os irmãos ouvirem muito bem. Então, meus irmãos, nós vamos aqui para só vendo aqui, como diz o textual, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na verdade prática diz, por meio do mistério, da ministração pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus. Então, nós vemos aqui que é pela ministração do Evangelho que nós conduzimos o rebanho do Senhor ao Supremo Pastor, que é Jesus. Só, meus amados, o que nós entendemos é que para o pastor conduzir a igreja do Senhor ao Supremo Pastor, ele primeiro precisa de ser conduzido pelo Supremo Pastor. Esse Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, esse que deu-nos o exemplo, o grande exemplo de pastor, ele nos ensina o amor, ele nos ensina o caminho, ele nos direciona,
para que assim nós possamos conduzir a igreja até o Supremo Pastor ou até as mansões celestiais. Precisamos estar cada dia atento que Jesus Cristo, Ele sempre cuidou da sua igreja da melhor forma possível. E nós, como pastor, precisamos também ter uma forma especial para cuidar das ovelhas. E esta forma é com amor. É amando que a gente cuida bem. Glória a Deus. Na introdução diz: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua, mútua, não as demais internas. Não as demais internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitar a enfermos, questão relacionadas à admoestação eclesiástica e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar somente pela graça e o amor do Pai. A tarefa de pastorear, ela sempre foi difícil, sempre foi árdua, até porque o pastor, ele é, como diz aqui a lição, ele é mútuo, ou seja, o pastor tem a missão de conduzir o rebanho, de ensinar a igreja, de alimentar a igreja, de cuidar das questões financeiras da igreja, da administração em geral da igreja. Então, a tarefa do pastor, ela é árdua. E para encarar essa tarefa, precisa ter uma vocação de Deus, chamada de Deus, porque eu costumo dizer que ser pastor não é apenas vontade. Ter vontade de pastorear não é nenhum pecado. A Bíblia mesmo fala sobre isso, viu? Que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, não tem nada contra. Agora, só que pastorear, ser pastor, é um chamado de Deus. É uma vocação de Deus. Deus vocaciona, Ele chama e capacita. Não adianta ter só vontade se não tiver a chamada. Não dá certo, não funciona. Porque, como nós vamos ver no decorrer da lição, que o povo israelita, os pastores de Israel, eles trabalhavam, viu? Eles tinham a missão de pastor, não era apenas como uma missão, mas como um trabalho, uma profissão. E a Bíblia mostra que eles tiravam o sustento das ovelhas. Eles tinham todo o seu sustento das ovelhas, da lã, do leite, do escoteiro. Era aí onde eles tiravam o sustento. No tempo de hoje em que vivemos, o pastor, ele precisa de sobreviver, sim, e é bíblico. A Bíblia diz que quem vive do Evangelho, que coma do Evangelho. E diz a Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário.
Então, não é errado o pastor sobreviver. Porém, diferente de antes, que os pastores de Israel viviam, tinham o ministério de pastor como profissão, hoje é bem diferente. Precisamos amar e cuidar da igreja. Porque hoje nós cuidamos de ovelhas de Cristo. A igreja, ela nunca vai ser do pastor. É tanto que o pastor, ele está aqui hoje e amanhã está em outro lugar. O pastor não é o dono da igreja, mas o dono da igreja é o supremo, é o sumo pastor, Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. E o pastor, a Bíblia diz que ele cuida, ele vela pela vida da igreja como quem há de dar conta. Para quem? Para o supremo pastor. Nós precisamos de ter cada dia isso na nossa mente. Vamos continuar. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas que aparece em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor. No Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1 e versículo 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável. E glória a Jesus. Então, amados, o que nós aprendemos aqui? Jesus Cristo, ele é o supremo pastor, ele é grande, louvado seja o nome do Senhor. E ele nos deu aqui um exemplo para cuidar da igreja do Senhor. O pastor precisa de ter grande amor. Sem amor, o pastor não consegue ministrar ou conduzir a igreja do Senhor ao supremo pastor. Ele não vai conseguir. Porque como nós vemos na palavra de Deus, que aqueles que querem conduzir sem amor é chamado de mercenário. E o mercenário, ele não tem amor para cuidar, porque a tarefa é árdua. Precisa de ter amor para que conduza o rebanho do Senhor ao supremo pastor. Glória a Deus. Se não tiver o amor, não vai conseguir, porque a tarefa é muito árdua. É difícil encarar a tarefa de pastor. É para aqueles que são vocacionados, é para aqueles que são chamados pelo Senhor, a tarefa de apacentar. O pastor conhece as suas ovelhas. Está em João, no capítulo 10, versículo 14. O pastor conhece, aleluia. Talvez o mercenário não conhece, mas o pastor, ele conhece as ovelhas. E quando a ovelha está fadada, cansada, quando está doente, esse pastor que ama, ele visita aquela ovelha. Ele cuida desta ovelha. E é a tarefa, é a missão do pastor, apacentador, cuidador. É aquele que alimenta com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é alimento.
para a nossa vida espiritual. O pastor conhece as suas ovelhas. João 10:14, o adjetivo bom identifica Jesus como um pastor que por amor protege